Em tempos de Covid-19 e em tempos de pandemia, em tempos de restrição social. Um assunto muito preocupante é o transporte coletivo. Muitas pessoas preferem andar no transporte coletivo em pé do que sentar ao lado de outras pessoas. Para falar sobre o assunto, estamos com o Dr. Rubens Paza, da UFV, que vai nos falar qual é a medida mais indicada. Dr. Rubens Paza, qual que é a alternativa melhor em relação aos ônibus? É melhor você sentar ao lado de uma pessoa ou andar no transporte coletivo em pé? Olá, bom, isso é bem complexo, porque o transporte coletivo, tecnicamente, ele é um espaço fechado, né? Embora o ideal, e espero que esteja acontecendo, é que todos os vidros estejam abertos, né, e que tenha uma boa circulação de ar, na verdade vai fazer pouca diferença se a pessoa ficar de pé ou sentada, porque o vírus está circulando dentro do ônibus de modo geral, né? Mesmo tendo ali a circulação de ar, você vai ter o vírus circulando. Então, você está ao lado da pessoa ou está de pé ao lado da pessoa, se o ônibus estiver muito cheio, né, não vai fazer muita diferença, né? O importante, na verdade, é que as pessoas que precisam pegar ou utilizar o transporte público é que elas utilizem máscara do tipo PFF2, as N95. Elas estão cada vez mais baratas, você encontra essas máscaras aqui na nossa região, é muito fácil encontrar em lojas de agropecuária, se não tiver na farmácia, né? E elas protegem muito melhor, inclusive se você já for vacinado ou se você já teve Covid, né? Porque ao contrário do que se tem falado por aí, vai ser ainda muito importante durante muito tempo que as pessoas continuem utilizando máscara para evitar que o vírus continue se espalhando, porque mesmo pessoas já contaminadas, que já foram contaminadas, ou pessoas vacinadas, elas podem ainda contrair o vírus, porque nenhuma vacina é 100% eficaz. E mesmo assim, mesmo pessoas vacinadas com a vacina mais eficaz que existe, durante algum tempo o vírus vai estar na via aérea superior e pode sim transmitir para outras pessoas, né? E isso, permitir que isso aconteça é o que faz com que as novas variantes surjam, né? Os vírus estando disponíveis e prontos aí, sendo distribuídos pela população, é isso que faz com que as novas variantes surjam, né? Não fechar o vírus, na verdade é abrir o vírus, permitir que ele corra solto, né, por assim dizer, é o que faz com que essas novas variantes vão surgindo, e até que surja uma variante perigosa, né? Então, por isso que é importante a pessoa principalmente que vai utilizar transporte público, utilizar máscara, é claro, evitar tocar nas coisas do ônibus, né? Quando tocar, não colocar a mão no olho, utilizar um álcool para desinfectar logo após que sai do ônibus, né? E utilizar essas máscaras PFF2. A gente precisa começar a abandonar as máscaras de pano, de tecido, e começar a utilizar, principalmente em aglomerações, como o transporte público, as máscaras PFF2. Porque elas são bem eficientes e vão proteger melhor. Professor, e até um questionamento, né, em relação às pessoas que vão em pé. Elas precisam segurar-se uma parte Sim. do ônibus, nos corrimões ou naqueles apoios que os ônibus possuem. Então, nesse momento, é imprescindível também o uso do álcool em gel. Sim, com certeza. Desceu do ônibus, já pega no bolso um frasquinho de álcool em gel, passa na mão, que você já ajuda a evitar um pouco mais, né? Professor, e sobre a variante de Manaus? Na nossa região, tem alguma novidade sobre o assunto? Nós estamos fazendo agora um estudo a partir de dezembro, com muitas amostras a partir de dezembro,
e obviamente, né, janeiro, fevereiro também, e em breve a gente deve ter algum resultado mais consistente para dizer exatamente em que época do ano chegou. Mas alguns dados preliminares que nós temos apontam que a primeira, até agora, que nós vimos, né, de janeiro, última semana de janeiro, provavelmente a variante de Manaus já estava circulando bem na região. Aqui na nossa região, Rio Paranaíba, Patos de Minas. Patos, sim. Mais um sinal de alerta aí para toda a população, né? É uma variante perigosa e que a gente tem que ter total cuidado. Sim, até mais do que a original, a selvagem, que a gente chama, né? Justamente porque ela tem como característica ser mais transmissível. Então, justamente é ela que hoje em dia está ocupando a maior parte das infecções na região. Então, é por isso que nós temos que agora estar com um cuidado ainda mais redobrado para evitar que ela se espalhe e cause mais o mesmo transtorno que já causou ali por fevereiro e março, né? Então, hoje temos ampla circulação dessa variante aqui na nossa região. Sim, temos. Dr. Rubens, muito obrigado pela sua contribuição aqui para a Rádio Clube 98. É sempre um prazer falar com o senhor, sempre muito esclarecedor. Ok, sempre aqui disponível para qualquer assunto que a gente consiga responder a vocês, tá? Para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.